Oi, gente. Essa é a minha segunda aula de geometria. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre área e o perímetro de figuras planas. Bom, o que é a área intuitivamente de uma figura plana? É a quantidade de espaço que ela ocupa, né? Então, esse aqui a gente tem essa figura aí, que está sombreada. O espaço ocupado pela sombrinha é a área dessa figura. E, claro, se tiver em metros, a área vai estar em metros quadrados. Se tiver em centímetros, vai estar em centímetros quadrados. Então é sempre medida na unidade que está sendo usada ao quadrado. Isso é a área. Agora, o perímetro é a medida dessa bordinha aqui, a medida do contorno de um objeto bidimensional. Então, por exemplo, quantos metros de corda você teria que usar para fazer esse contornozinho aqui? E daí vai ser a própria unidade, a unidade de medida. Então vai ser o perímetro dado em metros, em centímetros, por exemplo, em milímetros. Bom, então vamos ver. Cálculo do perímetro de algumas figuras comuns, né? A gente vai ver que, em geral, o cálculo do perímetro é bem mais simples que a área. As áreas aparecem bem mais, mas também é útil saber do perímetro. Então vamos lá. Quadrado. A gente já aproveita para falar o que são cada uma das figuras geométricas, né? Para definir. Quadrada é uma figura de quatro lados, né? Com quatro lados iguais, né? E os quatro ângulos internos sendo de 90 graus. Então é assim a figura. Então se o lado é L, aqui é L, 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 o perímetro vai ser a soma de tudo isso. L mais L mais L mais L, que é 4L. Um retângulo. O que é um retângulo? É uma figura. Os ângulos internos têm 90 graus também, os quatro. Só que os lados não precisam ser iguais, né? Então a gente tem um lado que a gente pode chamar de base, B, e o outro lado que a gente chama de altura, H. Isso é arbitrário, né? A gente pode tanto definir esse como a base e esse como a altura, como se a gente virar assim, esse daqui vai ser a base, esse daqui vai ser a altura. Mas nesse caso, se a gente chamar esse daqui de base, esse daqui vai ser a altura. E daí, como é que vai ser? Um retângulo ele tem os lados opostos iguais, né? Então aqui é B, aqui é H, aqui é H também. A gente ainda pode provar isso, de que os lados opostos são iguais. Devo fazer isso em alguma outra aula. Mas o que importa no momento é a gente saber o perímetro. Então a gente tem B mais B, 2B. H mais H, 2H. Somando tudo, duas vezes B mais H. Paralelogramo. É uma figura com os pares de lados opostos sendo iguais, paralelos, né? Então esse lado é igual a esse em medida e paralelo, esse lado é igual a esse em medida e em paralelo. Então aqui, digamos, é A e A, aqui é B e B. Da mesma forma, A mais B mais B, duas vezes A mais B é o perímetro. E, bom, polígono regular de n lados. O que é? É, por definição, um polígono de n lados que tem todos os n lados medindo a mesma coisa, por exemplo, L, então isso aqui é L, aqui também é L, aqui também é L, aqui também é L, todos os n lados são iguais a L. E, é importante, todos os ângulos internos também são iguais, então aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. E daí quanto é que é o perímetro? A gente tem n lados vezes L. Então, n vezes L é o perímetro. E por que é importante essa condição de todos os ângulos internos serem iguais? Existe um polígono que tem todos os lados iguais, mas não necessariamente os ângulos? Sim, existe. Por exemplo, a gente tem o losango, né? Que está aqui embaixo. Aqui a gente pode fazer uma figura com quatro lados iguais. Não está bem bonitinho o desenho, mas dá para ter uma ideia. E os ângulos não são iguais. Repara que se fossem iguais seria um quadrado, né? Então o quadrado, que é o polígono regular de quatro lados, mas o losango não, porque os ângulos são diferentes. Esse daqui e esse daqui são ângulos diferentes. Bom, qual é o perímetro do losango? L mais L mais L mais L, 4L. Como exercício a gente pode fazer esse probleminha. Calcule o perímetro, sabendo que essa partezinha aqui é um triângulo equilátero, ou seja, tem os três lados iguais, é o polígono regular de três lados. Esse daqui é um quadrado. E essa partezinha aqui é um paralelogramo. Então o que a gente sabe? Aqui é equilátero, todos os lados são iguais. Aqui a gente sabe que é 1, aqui vai ser 1 também,
e aqui vai ser 1 também. Aqui é um quadrado, todos os lados são iguais. Aqui é 1, aqui vai ser 1 também. Aqui vai ser 1 também. Aqui vai ser 1 também. Isso daqui é um paralelogramo. Então esse lado vai ser igual a esse, 0,8, 0,8. E esse vai ser igual a esse, 1, 1. Só que qual é o perímetro? A gente só conta perímetro as coisas externas, né? Essas partezinhas internas não contam. Então vamos lá, 1 dessa parte. Vamos percorrendo. Mais 1 dessa parte. Mais 1 dessa parte. Mais 0,8. Mais 1 dessa parte. Mais 0,8. Mais 1. E mais 1, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se eu não contei repetida. 1. Não, eu comecei daqui. Vamos ver. É 1, 1, 1, 0,8, 1, 0,8, 1. Então esse 1 aqui não tem, né? Eu tinha contado aqui 2 vezes. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 0,8. Tá certo. Somando tudo, a gente vai ver que isso vai dar... Deixa eu ver... 6,6, eu acho. Deve ser isso. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas... Então, por exemplo, se aqui tivesse em metros, a resposta seria em metros. Se aqui tivesse em centímetros, 1 centímetro, 0,8 centímetros, aqui estaria em centímetro. Bom, agora a gente vai para o cálculo da área, que é um pouquinho mais interessante que o perímetro, na minha opinião, né? De uma figura plana, de algumas figuras planas conhecidas. Por definição, tá? A área do quadrado que tem lado L é L vezes L, que é L ao quadrado. Então você pega a medida desse lado aqui, multiplica pela medida desse lado aqui, vai ficar L ao quadrado, né? L vezes L. Esse daqui é um retângulo, base B, altura H, a mesma coisa. Multiplica esse lado por esse, B vezes H, base vezes altura. Paralelogramo. Vamos ver até uma aplicação interessante, né, da Teorema de Pitágoras, tá? E da congruência de triângulos. Então vamos lá. Aqui nas linhas fortes está o nosso paralelogramo. Lados A e B. Então aqui em cima também é B, né? Aqui em cima também é B. Como é que a gente calcula a área dele? Sabendo a área de um retângulo. Vamos lá. Vamos traçar uma alturinha aqui, perpendicular, fazendo 90 graus. E vamos traçar também aqui, né? Dar sequência a essa linha e traçar uma perpendicular aqui. Agora, o que a gente percebe, né? Tira esse triângulo e bota esse triângulo. Isso daqui ficou... Aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90 também, né? Então, essa figura aqui, tira essa parte e bota esse outro triângulo aqui, ficou um retângulo de base B e altura H. A área dele, pelo que a gente acabou de ver, é B vezes H, tá? Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente quer ver é se esse triângulozinho aqui é igual a esse, ou seja, congruente a esse, né, pelo que a gente viu na aula passada, de forma que eles tenham a mesma área. E daí a gente consiga, de fato, mostrando que, descolando esse daqui, colando aqui, a área do paralelogramo, na verdade, é a mesma da área do retângulo, que é base vezes altura. Lembrando que a altura não é o lado A. A altura é quando a gente faz daqui para cá e vê quanto é que mede. Bom, vamos lá então. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Aqui é A, aqui é A. Aqui é H, aqui é H. O que falta para mostrar que esses dois triângulos são congruentes? Seria bom verificar se esse lado é igual a esse lado, né? Mas como é que a gente pode fazer isso? Teorema de Pitágoras. Então, quanto é que é? Como é que é o Teorema de Pitágoras? Esse lado, deixa eu chamar aqui de Lzinho, né? A gente sabe que
Lzinho ao quadrado mais H ao quadrado igual a ao quadrado. Então, isolando L, a gente tem que o L é igual a raiz de A ao quadrado menos H ao quadrado. E da mesma forma, a gente vai achar que esse lado aqui também tem que ser a mesma coisa, né? Porque é raiz de A ao quadrado menos H ao quadrado. Teorema de Pitágoras, isso daqui é um ângulo reto. Isso daqui é um triângulo retângulo. Então, na verdade, se isso daqui é L, isso daqui também é L. Então, os triângulos são realmente congruentes entre si. E a gente pode tirar esse pedacinho aqui, botar aqui e calcular a área de forma bem bonitinha. Também é base vezes altura. Mais um método legal que a gente vai usar, dessa vez para calcular a área de um triângulo. Aqui eu marquei um triângulo nas linhas contínuas. Base B, altura H. Repara que eu posso escolher qualquer lado para ser a base, né? Se eu girar, esse daqui pode ser a base, daí eu traço a altura aqui. Se eu girar esse daqui, pode ser a base, eu traço a altura aqui. Todas as fórmulas dão certo. É só pegar a altura correspondente. Mas fixa uma base. O comprimento dela é B. E a altura H. Isso daqui é 90 graus, né? O que a gente faz? A gente copia, reflete, né, esse triângulo para cá. Traça uma paralela a esse segmento passando por aqui. Traça uma paralela a esse segmento passando por aqui. Lados opostos paralelos. Isso daqui tudo é um paralelogramo. A área dele, pelo que a gente acabou de ver, é base vezes altura, B vezes H. O triângulo é metade desse paralelogramo. Então, a área dele é metade da área do paralelogramo, ou seja, B vezes H dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Bom, agora a gente vai calcular a área de um trapézio. Em primeiro lugar, o que é um trapézio, né? É um quadrilátero, uma figura geométrica de 4 lados, que tem pelo menos 2 lados paralelos, um lado e o oposto dele. Então, aqui a gente chama o comprimento do maior desses lados de Bzão, é a base maior, e do menor de Bzinho é a base menor. E a altura, da mesma forma que a gente está chamando para tudo, é Hzinho, ou H. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? A gente vai usar uma estratégia bem interessante, que é de dividir o trapézio em regiões e calcular a área de cada uma dessas regiões e somar. Em geral, essa é a estratégia a ser adotada quando você não sabe qual é a figura grande, mas sabe calcular as figurinhas menores nela. Então a gente vai traçar duas alturas, as duas medindo H, né, porque a altura é a mesma. Esses lados são paralelos, então a altura é a mesma. E a gente vai chamar essa partezinha de B1, daqui até aqui. Essa partezinha de B2, daqui até aqui. E aqui repara que é igual a esse aqui. Então aqui é B, aqui também vai ser B. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que B1 mais B2 mais B é igual a Bzão, né? Ou B1 mais B2 é igual a B menos Bzinho. Vamos calcular. Como é que a gente faz? Vamos calcular a área desse triângulo, desse retângulo e desse triângulo. A área desse triângulo, a base vezes a altura, B1 vezes H, dividido por 2, mais a área do outro triângulo, né, B2 vezes H dividido por 2, e a área do retângulo, que é B vezes H. Vamos achar isso daqui de um jeito legal. Bom, repara que aqui tem H sobre 2, aqui tem H sobre 2, eu posso botar o H sobre 2 em evidência e separar B1 mais B2 mais BH. Só que quanto é que é o B1 mais B2? B1 mais B2, pelo que a gente tinha visto, era B menos B. Bzão menos Bzinho. Mais Bzinho H. Agora, para ficar melhor, a gente vai botar o outro por H sobre 2 também, né? H vezes B menos B sobre 2, mais 2BH. Daí eu posso botar o sobre 2 sobre tudo. E agora eu desenvolvo. Aqui é BH. Aqui é menos Bzinho H. Mais 2Bzinho H. Dividido por 2.
E finalmente, isso daqui fica BH mais B'H dividido por 2. Ou simplesmente botando H em evidência, Bzão mais Bzinha vezes H dividido por 2. E essa é a fórmula para se calcular a área de um trapézio. O que eu faço? Pego a base maior, somo com a base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Ou um jeito também interessante de ver, eu pego a base maior, pego a base menor, faço uma média, né? B mais B sobre 2 das bases, ou seja, a base média do trapézio, e multiplico por H. Vamos agora calcular a área de uma pipa. O que é uma pipa? Uma pipa é um quadrilátero também, em que as diagonais são perpendiculares. Então aqui, 90, 90, 90, 90. As diagonais são perpendiculares. A menorzinha a gente chama de desenho, a maior a gente chama de desão. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos desenhar ele maior para ficar mais fácil de ver. Dividir essa parte até aqui a gente chama de D1, essa de D2, essa de Dzinho 1, essa de Dzinho 2, né? O que a gente sabe? A gente sabe que D1 mais D2 é o D, Dzão 1 mais Dzão 2 é o Dzão. A gente tem 4 triângulos, certo? E a gente sabe o que a gente pode fazer com isso. Porque assim, vamos olhar para um triângulo retângulo, tá? A gente viu que a fórmula é base vezes a altura dividido por 2. Eu já podia ter falado isso antes de olhar para o trapézio. Só que aqui, como é retângulo, a altura é o próprio outro cateto. Então, na verdade, é o produto dos catetos, base vezes altura, dividido por 2. É bem fácil de visualizar. Então, aqui é Dzinho 1 vezes Dzão 1, dividido por 2, mais Dzinho 2 vezes Dzão 1, dividido por 2, mais Dzinho 1 vezes Dzão 2, dividido por 2, mais Dzinho 2 vezes Dzão 2, dividido por 2. Ok, como é que a gente pode ajeitar isso? Aqui a gente pode botar Dzão 1 sobre 2 em evidência, vezes D1 mais D2, mais Dzão 2 sobre 2 em evidência, sobre D1 mais D2. Só que quanto é que é o D1 mais D2? D1 mais D2 é Dzinho, né? Então, fica D1 sobre 2 Dzinho, mais D2 sobre 2 Dzinho. Agora a gente pode botar o Dzinho sobre 2 em evidência, vezes D1 mais D2. Só que quanto é que é o D1 mais D2? É o D. Então a gente vê que na verdade a resposta final é Dzinho vezes Dzão dividido por 2. Ou seja, a área é o produto do comprimento das diagonais, que são perpendiculares entre si, no caso da pipa, dividido por 2. Agora vamos ver sobre a área de um polígono regular de n lados. Vamos chamar o comprimento de cada lado de L, né? Aqui eu estou desenhando um caso, acho que n igual a 8 para facilitar a visualização. Eu vou pegar o centro, tá, do polígono e traçar segmentos para os lados, né? Eu vou chamar essa medida aqui de A, que é o apótema. E repare que o apótema é a altura desse triângulo aqui, né? Então, na verdade, a gente vai ter a figura dividida em N triângulos, que a altura é o apótema A e o lado é L. E isso nos dá N vezes a área de cada triângulo, que é L vezes A dividido por 2. Bom, vamos analisar agora um pouco o círculo separadamente. O que é o círculo? É uma figura geométrica que tem um ponto,
que é o centro do círculo. E todos os outros pontos do círculo, da circunferência, na verdade, né, que delimita o círculo, é o contorno, ou borda do círculo. Isso daqui é a circunferência ao redor. Tem a mesma distância. Então, se eu pegar um ponto do centro para cá, R. Se eu pegar um ponto do centro para cá, R. E o círculo é essa região aqui dentro da circunferência, né? R é chamada de raia. Aqui, se a gente pegar um segmento ligando um ponto ao outro, passando pelo centro, aqui tem R. Então, o comprimento é 2R e a distância 2R é chamada de D, ou diâmetro, da circunferência. Bom, todos os círculos, em certo sentido, são iguais, né? Porque se você ampliar um ou reduzir outro, você sempre consegue chegar de um em outro. Então, de certa forma, todos os círculos são semelhantes, né? Então, a gente vai chamar de π como sendo a razão entre o comprimento da circunferência, ou seja, o perímetro, aqui em volta, dividido pelo diâmetro, ou seja, o comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio. De forma que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes r, né? Só estou passando para o outro lado. E, bom, o π é um número irracional, aproximadamente 3,141592653, etc. Tem infinitas casas decimais, não tem padrão. Mas a ideia é que esse número existe e ele pode ser usado para calcular o perímetro de circunferências, né? E a área também a gente vai ver. Na verdade, isso daqui a gente vai meio que ter que aceitar, né? É uma coisa meio complicada, a prova e tudo mais. Mas a fórmula da área de um círculo, ou seja, toda essa região interna da circunferência, é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, por exemplo, um círculo de raio 1 tem a área π, né? π vezes 1 ao quadrado, π vezes 1, π. Agora a gente vai falar sobre algumas relações entre as áreas de figuras, né? Figuras congruentes, bom, intuitivamente elas são iguais, né? Elas só estão em lugares diferentes, em posições diferentes. Então elas devem ter a mesma área e o mesmo perímetro. Inclusive a gente usou isso, né, na hora de calcular a área de um paralelogramo. Que a gente cortou um triângulo de um lado que era congruente ao outro do outro. E figuras semelhantes. O que acontece? Aqui a gente tem uma base, B. Aqui a gente tem a altura H, esse triângulo T1. Por definição, a gente tem uma razão de semelhança, K, né, que eu já tinha falado na outra aula, no triângulo T2, que é semelhante a esse, tal que a base desse é B vezes K, e a altura é H vezes esse K. Então, quanto é que é a área do T2 dividido pela área do T1? Isso vai ser B vezes K vezes H vezes K, dividido por 2, a base desse vezes a altura desse, dividido por base desse vezes a altura desse, B vezes H, dividido por 2. A gente corta o 2, corta o B, corta o H, só sobra o K ao quadrado. Então, a gente tem que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. E por que figuras, não só triângulos? Porque a gente pode dividir, né? Por exemplo, se a gente tem aqui uma figura... sei lá, vou desenhar uma figura assim e outra assim. A gente pode dividir isso daqui em triângulos, né? E isso daqui em triângulos correspondentes. Então, aqui o quadrado daqui, aqui o quadrado daqui, aqui o quadrado daqui vezes a razão de semelhança, né? E quando a gente somar, vai continuar essa razão. E o perímetro? Não escrevi aqui, mas, bom, é intuitivo. Aqui também, se eu chamar isso daqui de, sei lá, A e C, isso daqui vai ser AK e CK. Então, esse aqui o perímetro é A mais B mais C. Aqui o perímetro vai ser AK mais BK mais CK, que é A mais B mais C, vezes a razão de semelhança. Então, a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança.
Além disso, a gente ainda tem duas particularidades importantes. Os triângulos que têm a mesma base ou a mesma altura. Então, por exemplo, aqui. Eu peguei esse triângulozinho e esse triângulozão. Os dois têm a mesma base, mesma medida de base, só que a altura deles é diferente. Então aqui é B vezes H1 sobre 2 a área, aqui é B vezes H2 sobre 2 a área. E, bom, a razão entre as áreas, nesse caso, vai ser a razão entre as alturas, né? Porque vai ser B vezes H1 sobre 2, dividido por B vezes H2 sobre 2. O B corta, o 2 corta. Só sobra o H1 dividido por H2, que é justamente a razão entre as alturas. E, nesse caso, mesma altura, só as bases são diferentes, aqui e aqui. E, da mesma forma, você vai ver que, você pode fazer a conta aí, vai cortar a altura, e a gente vai concluir que a razão entre as áreas vai ser a razão entre as bases. Bom, isso era tudo por hoje, até a próxima aula.